Olá, Libra, tudo bem? Venho aqui fazer essa leitura para todos vocês, uma mensagem que seja positiva, conselhos que sejam aí bem pertinentes para que possa ajudar a gente nesse período durante esse mês de abril, tá? Então, ao mesmo tempo que eu vou fazer uma leitura muito séria, pretendo também fazer uma leitura positiva e que vai ajudar, que vai ser aí que pode ser um guia, um caminho de reflexão e crítica, claro, daquilo que a gente vai passar durante esse mês, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como que vai ser, quais são os recadinhos e como vai ser o mês de Libra, mês de abril para o signo de Libra. Bom humor, um pouquinho cansada, mas vamos lá, pessoal, concentração. Pra gente fazer uma leitura muito séria e com recados muito importantes aí. Opa, a cartinha caiu para baixo, então eu vou ler para esse mês de abril. Libra. Obrigada. E como que Libra chega nesse mês de abril? Olha só. Aqui a gente vê o conselho. O imperador é uma pessoa que domina um território, é uma pessoa que domina a matéria, domina povos, tá? Mas para isso, ele precisa ter uma autoridade, ele precisa ser reconhecido como tal. Ele precisa construir um império, mas não um império a partir do nada. É um império a partir de um fundamento e de bases sólidas, tá bom? Então, o imperador, pessoal, traz aí a figura de uma pessoa que precisa trabalhar em si mesmo, uma segurança pessoal e um conhecimento que pode se tratar tanto de um conhecimento literal, que é você aproveitando o tempo para conhecer, para investigar, explorar, ler livros para alguns, e você trabalha aí num trabalho, né, que você tem um emprego que necessita de conhecimento formal, que é de livros, de cursos, esse é o momento. Se não, é um momento de você conhecer sobre o mundo, conhecer das coisas que estão acontecendo, ter domínio, tá, das coisas que estão acontecendo no mundo. Mas o recadinho aqui, Libra, também diz muito sobre o domínio de si próprio, tá? É o domínio daquele território que é interno. Algumas pessoas podem aí estar num momento um pouco mais instável, perdeu aí um pouco o domínio de si próprio, perdeu o controle um pouco do teu campo mental, emocional, espiritual, enfim, material. Só que aqui pede para que você tenha uma postura de domínio, tá? O autodomínio já é a primeira conduta, o primeiro movimento para que as coisas voltem a se equilibrar na sua vida. No consciente, a gente vê uma figura de autoridade novamente, que é o rei. Então, o rei de espadas, a gente fala do quê? É uma pessoa que tem domínio do teu pensamento, tá? É um pensamento muito claro, muito objetivo, é uma pessoa que sabe o que quer, mas, sobretudo, é uma pessoa que é reconhecida por essa autoridade. Então, é uma pessoa que, depois que ela aprendeu a dominar a si própria, depois que ela aprendeu sobre aquilo que ela precisava aprender do mundo formal, ou seja, conhecimentos, livros, cursos, enfim. A partir do momento que ela se trabalhou, ela é reconhecida dessa forma, tá bom? São tempos difíceis, mas você tem duas opções: esmorecer, se entregar, ou se trabalhar para quando tudo voltar ao normal, para quando tudo tiver o caminho da gente reconstruir, você ter essa autoridade, você ter esse equilíbrio. Então vamos trabalhar a nossa mente, vamos ver se a nossa mente tá boa, tá saudável para seguir e passar por esse período. E quando você trabalhar com tudo isso, você vai ser reconhecido, tá bom? Na parte inconsciente, novamente, né, a gente vê uma carta sobre espadas, que é pensamentos. Então, o As, ele sempre fala, sempre quando cai uma cartinha de As, fala do quê? De começos, tá bom? Então, é uma carta que fala sobre novas ideias, novos conceitos, você aprendendo algo novo, você aprendendo, tendo um insight. Então, aqui é um conhecimento que você adquire
a partir de você olhar para si. Então, uma coisa que você tem aí uma ideia nova, um insight novo a partir de você olhar para si, como também pode ser você perceber algo no mundo, uma oportunidade que ainda ninguém está vendo, uma oportunidade que pode ser muito boa para você, de você também perceber muito bem o exterior. Então, aqui fala de você olhar para dentro e olhar para fora, com um olhar muito atento, muito analítico para uma nova oportunidade. E que com isso, antes, tá? Nesse processo você precisa trabalhar o teu campo mental. Você precisa trabalhar a sua mente precisa estar saudável, estar madura, estar com autoridade para poder fazer com que as coisas aconteçam. Na energia do mês, não menos oportuno, né? A gente vê a necessidade de flexibilizar, de ter jogo de cintura, de você ter ali uma harmonia e uma ponderação da questão material. Ouros é material. Então, é você entender o outro, é você relativizar, é você falar assim, poxa, vamos deixar essas questões um pouco para lá, não vamos ser rígidos nesse momento, tanto consigo mesmo, quanto com outras pessoas. Vamos flexibilizar, vamos ponderar, vamos abrir concessões, tá bom? Então aqui fala que a partir desse movimento que você toma de ter domínio próprio, você não se torna mais rígido com si mesmo e com o outro, você fica mais flexível, uma pessoa que ali pondera mais, é mais diplomático e que com isso pode fazer com que as coisas aconteçam. E no campo dos obstáculos, aqui pede uma coisa para vocês, tá, Libras? Vamos deixar as coisas acontecerem, tá? Tem coisas que a gente não tem controle, a gente não consegue dominar, a gente não consegue manipular. A única coisa que a gente consegue ter domínio é sobre si próprio, que é esse vídeo aqui que você tá vendo, não é à toa, é para se trabalhar, é para aquilo que você tem domínio. Aquilo que acontece fora, você só consegue dominar, você só consegue ter controle se você tiver controle de si próprio. É esse recado aqui dessa leitura, basicamente. Então, vamos deixar as coisas fluindo, tá? Vamos deixar aí o que tiver que acontecer. No sentido não de deixar as suas coisas a Deus dará, não é isso, e sim do mundo. Então, a gente não tem domínio do que vai acontecer a partir de agora, por exemplo, dessa pandemia. Mas a gente tem domínio sobre si próprio, tá bom? A gente tem domínio sobre si próprio para mais para frente a gente conseguir ter controle das nossas vidas, tá bom? Então aqui fala da necessidade de você deixar com que mudanças aconteçam, tá? Esse é o obstáculo. E aí no futuro próximo, olha só, aí é aquilo mesmo que eu estava dizendo. No futuro próximo, você vai ter controle, você vai ter domínio, você vai conseguir aquilo que era material e que podia estar na corda bamba, você não estava conseguindo equilibrar. Olha o equilíbrio, tá bom? Você vai conseguir aí se acertar e se equilibrar na parte, seja material, financeira, daquilo que você produz, a partir de tudo isso, tá bom? Mas é necessário aceitar que as coisas fora a gente não tem controle. Mais pra frente, aqui fala de total controle, tá bom? Para alguns, tá me parecendo que para alguns esse é o medo, essa é a questão, mas fique tranquilo. E aí, como que vai ser aí esse processo para todos vocês? Muito bem, pessoal. Aqui tá me parecendo aqui de muito trabalho para alguns, né? Então, olha só, o Papa fala que esse momento, essa fase que a gente está passando, para muitas pessoas, não só para vocês, já caiu em outras leituras, inclusive, é um momento que você vai entrar em contato com aquilo que você tem mais valor, aquilo que é de valor, com aquilo que é sagrado para você, tá? Muitas vezes a gente vive no automático, a gente vive no dia a dia e não percebe aquilo que é de valor, não percebe aquilo que faz bem pra gente, aquilo que tá alinhado com o nosso propósito e com a nossa jornada. Então, aqui diz que, com a cartinha do Papa, que passando por todas essas questões, vocês vão entrar aí em contato consigo próprio. Aqui fala uma energia muito boa de construção, tá? Então, aqui fala de você se trabalhando,
você trabalhando por si só, vocês encontrando uma fonte de renda, tá? Como também fala de a partir dos momentos de dificuldade, a gente vai treinando, a gente vai trabalhando e vai melhorando. Então, uma carta aqui, o tema é aperfeiçoar e trabalhar, tá bom? Então, vamos trabalhar sobre tudo isso e, acima de tudo, com foco em aperfeiçoar e que logo em seguida os frutos chegam. Olha só, tá? Os frutos chegam, o controle chega, tá? Então, não precisa ter medo. Você tem duas escolhas: ficar ali sem essa figura de autoridade, falar assim, sou um valete, então eu vou aproveitar e ficar só vendo televisão, ou só reclamando, ou eu vou ficar numa depressão, enfim. Claro, cada um, né, tem que cuidar da saúde mental, tem que cuidar da saúde emocional, mas acima de tudo, quando você adquire essa postura, olha só, vem trabalho pela frente, porque não é uma situação que você foi demitido e só a vida continuou. Aqui fala de uma situação em que todos vão precisar recomeçar. E quando todos recomeçar, quando a vida voltar a rodar novamente, você vai querer ser um rei ou não, né? Então é preciso trabalhar sobre tudo isso. E passando por tudo isso direitinho, ouvindo essa mensagem, se você quiser, volte aqui ao longo do mês para ouvir de novo, veja novamente, pegue cada recadinho. Com tudo isso, o início aqui, as de copas, ou seja, emoções, algo muito grande emocionalmente que vai te satisfazer e que vai te trazer logo uma grande satisfação emocional, uma grande felicidade, tá, pessoal? Então, lembrando que nada cai do céu, não adianta você chegar no final dessa leitura e falar assim, deu um as de copas no final, beleza. É tudo isso, tá bom? É tudo isso, a leitura é uma só. Não façam leituras fast food. Pelo amor de Deus, vamos pegar cada conselhinho e vamos acrescentar isso ao nosso campo de reflexões e coisas que a gente pode melhorar na nossa vida. E aí, um recadinho final para vocês, o signo de Libra. Um conselhinho, um recado para esse mês de abril. Signo de Obrigada. E o recadinho que vem é o sonho. Olha que carta linda. Ela fala de projeção, ela fala de expectativas. É quando você se vê em algo, mas você só se vê. Você ainda não vivencia aquilo não está concreto, não faz parte da sua realidade. Então, pessoal, eu vejo aqui que para alguns é o momento de você sonhar com coisas grandes, sonhar com esse Ás de Copas, que para cada pessoa significa uma questão, pode ser relacionamento, pode ser trabalho, pode ser coisas básicas, né? Principalmente se tratando desse momento. Então, não deixar de sonhar que isso vai acontecer, então não desistir de tudo isso. E para outros pode ser também deixar de fazer com que as coisas fiquem só no campo da projeção e não trabalhar, não pôr mãos aí na massa, não esperar esses frutos, porque isso aqui só vai vir aí a sua mão, só vem esses frutos a partir do trabalho, tá? Então, não viva só de sonhos e também não deixe de sonhar, é basicamente isso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da leitura, desejo um ótimo mês a todos vocês. Tchau, tchau.